Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos. Universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Estamos de volta a mais uma entrevista aqui no Congresso de Hormonologia 2026, administrado pelo Dr. Luiz Paulo. E agora temos o prazer de estar aqui no nosso estúdio. Dr. Celso Boaventura, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um prazer, Jaime. Prazer estar falando com toda a audiência do Conficast e está sendo realmente um momento marcante esse congresso. É um congresso de nível elevadíssimo e que, com certeza, vai mudar a história de quem trabalha com reposição hormonal. Que legal, doutor. Antes da gente entrar nesse tema, que é a pauta, eu quero saber um pouco de você como pessoa, né? Você me falou que é carioca. Eu não sei se você sabe, mas eu moro em Copacabana. Sou paulista, minha esposa é de Ponta Grossa, Paraná. Uau! E hoje a gente tá lá na sua terra, né? Então, eu sou carioca. Que região que você nasceu lá? Sou carioca de Padre Miguel. Padre Miguel. Lá do subúrbio, Vila Oeste. Padre Miguel tem uma Zona escola de Oeste. samba lá, não tem? Tem, a Mocidade Independente de Padre Miguel. E você torce por eles ou não? Já gostei mais. Hoje acompanho menos. Hoje eu acompanho menos. Sou carioca, sou vascaíno, sofredor. Vascaíno. Sou cristão. Mas olha, vocês tiveram uma história linda no passado, hein? Bebeto, Romário. Sim. Tem que olhar pra trás O Vasco também, é né? a história mais bonita do futebol Sabe que minha brasileiro. esposa é fotógrafa lá no Maracanã, né? E ela conhece todas as torcidas, desde o Flamengo, Fluminense, Vasco, os principais ali. Ela admira muito o Vasco. Ela fala, olha, ela é palmeirense porque ela é influência, né, da escola. Mas ela falou assim, o time que eu tenho mais carinho é o vascaíno. Porque o vascaíno realmente torce de coração. Sim. E ela, como vende fotos, o vascaíno é o que mais compra foto, independente se ganha ou perde. Com certeza. Olha que interessante, né? A história do amor, clube, né? e é uma história de inclusão, né? Sim. O lema do time é esse: respeito, igualdade e inclusão. Foi o primeiro time que teve negros no elenco. O estádio foi construído pelo Que é próprio linda torcedor. aquela entrada, A história do Vasco é muito bonita. É muito bonito, com certeza, com certeza. E o que fez levar você até o Rio Grande do Norte? Que pelo que eu sei, você é formado em Rio Grande do Norte. Isso, sou formado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu fiz 30 anos de formado agora em dezembro do ano passado, inclusive. E Quantos anos? 30 de formado. 30 anos. Me formei em Uau. 95. Já passou da boda de prata, já. Já passei da boda de prata. Direção ao ouro. Direção ao ouro. E além. E além, né? E assim, a história é curiosa. Meu pai trabalhava com turismo e Natal foi uma cidade que no final dos anos 80 ela despontou para o turismo com as dunas de Genipabu. E meu pai foi empreender em Natal na época, a gente foi junto. E eu entrei na faculdade em Natal, concluí a formação lá, fiz a especialização, a residência em clínica médica lá. E aí depois rodei vários estados do Brasil atuando como médico. O que te levou a rodar tanto assim? Parte foi a busca por oportunidade de carreira, a construção da carreira médica numa época que a medicina era bem diferente. Eu tive algumas experiências também na parte de gestão médica e acabei tendo alguma experiência no meio corporativo, até que mais ou menos lutei com obesidade durante muito tempo por causa dessa vida meio nômade. Então, eu até os 40 anos de idade, eu era obeso, estava hipertenso, diabético, com a saúde
totalmente Se deteriorada. tivesse continuado ali, estaria com os dias contados. Muito provavelmente a gente não estaria aqui conversando hoje. E aí eu comecei a estudar mais profundamente os mecanismos da obesidade, os mecanismos Para tratar a si mesmo. para tratar a mim mesmo e para ter um pouco de coerência com a medicina que eu acreditava, que era uma medicina que eu já não estava mais confortável com aquela ideia tradicional de medicina, que é o paciente precisar ficar doente para lhe procurar, Sim. você sentar com o paciente numa consulta relativamente rápida e impessoal, resolver aquele problema dele, e depois aquele paciente vai para casa e você perde o contato com ele, e da próxima vez que ele adoecer, talvez ele volte para você, talvez ele não volte. E eu comecei a ver que não era essa medicina que ia fazer a diferença. Ela não ia fazer diferença na minha vida e não ia fazer a diferença na vida dos meus pacientes. Sim. Então, eu comecei a estudar pela obesidade uma forma de trazer uma medicina diferente, uma medicina que não só tratasse a doença, mas construísse saúde. Não, legal. Vamos ver as imagens então de como era a aparência do doutor com 40 anos. E aí eu comecei a estudar. Na época a gente não tinha muitos dos recursos terapêuticos que a gente tem hoje para lidar com a obesidade. Na verdade, há 15 anos atrás, a obesidade nem era reconhecida como doença ainda. Então, o obeso ele sofria de uma série de preconceitos, muitos dos quais ele sofre ainda hoje, né? Do tipo, é só fechar a boca que emagrece, do tipo, quem engorda não é. Pão não engorda, quem engorda é você. Ou isso é Os falta de bullying força. da. Isso é falta de força de vontade, isso é Sim, falta de sim. vergonha na cara. Pois é. Então, todos esses bullying eu sofri como paciente, sofri como Sim. obeso. Olha, doutor, eu vendo a foto aqui, realmente foi uma É. mudança incrível, hein? E Você é eu vou tão te jovem dizer, hoje, hein? e eu vou te dizer o seguinte, tá, Jaime? Eu engordei mais do que essas fotos. Na época que eu engordei mais, eu não tirava foto. Eu Ah, não tem praticamente, registro. eu praticamente não saía de casa, a não ser quando ia trabalhar. Poxa vida. Eu abri mão da minha vida social porque eu tinha vergonha, eu olhava pro meu corpo e não me reconhecia. E assim, eu saía de casa para trabalhar porque eu não tinha que eu tinha que ganhar dinheiro, mas assim, e eu me sentia incoerente com o meu paciente, porque Sim, eu dizia para o meu paciente o quanto o estilo de vida era importante, e do outro lado eu não estava vivendo aquilo que eu ensinava. Então, ali eu dei um basta, sim. e há 15 anos foi essa virada de chave, Fantástico. e eu Parabéns, comecei a doutor. trabalhar com o que eu trabalho hoje. Parabéns mesmo, porque olha, não é fácil. Não. E qual que é a vantagem de você ter estado do outro lado da mesa do consultório? A vantagem é o que eu sempre falo para meus pacientes. Eu sei a dor que ele sente, eu sei praticamente tudo que ele já passou e tudo que ele já tentou fazer para resolver a obesidade dele, eu também já tentei. Eh, e eu consegui estudar o assunto com uma visão que é diferente de quem nunca sofreu. Então, quando eu digo pro paciente obeso que a obesidade é uma doença crônica, é uma doença recorrente e é uma doença multifatorial, é porque eu sei que isso é verdade e eu sei como é que o corpo funciona e como é que o corpo responde. E o fato de ter tentado e ter sofrido com o efeito sanfona por diversas vezes fez com que eu desenvolvesse um método que funcionou para mim e que depois que eu validei para mim, que é um método que eu chamo de construindo saúde, eu consigo aplicar no meu paciente com segurança, porque eu enfrentei toda e qualquer dificuldade que ele possa enfrentar. Eu comecei a me tratar após os 40 anos. Quando eu comecei a me tratar, eu nunca tinha pisado numa academia, eu era sedentário e eu estava, além de ter a doença, a obesidade, eu já tinha outras doenças que a obesidade causa, como eu já te falei aqui, como a hipertensão, como diabetes. Então, Hoje você é diabético? não, minha diabetes foi Ou revertida. seja, tem cura. Tem cura, ela foi 100% revertida, minha pressão foi 100% revertida. Eu hoje não uso medicação para pressão, não uso medicação para diabetes. Foi uma mudança de hábito. Não foi só isso, teve medicação, Teve medicação. né? Teve a mudança da relação com o alimento. O legal é que você conhece o processo, né, doutor? Você sabe Exatamente. exatamente como tratar, quais são os problemas psicológicos, inclusive. Porque, na verdade, Exatamente. é várias frentes que devem ser Sim. tratadas. Você não consegue tratar só com remédio, né? Você não consegue tratar só com dieta e treino. Você não consegue tratar só com a parte de comportamental. É tudo junto. E é isso que eu proponho e que eu aplico no meu paciente.
Porque a gente tem uma preocupação adicional agora com a grande evolução que a gente teve com a chegada dos análogos do GLP-1 e do GIP, né, o famoso Ozempic, o Wegovy e agora o Mounjaro, que nós conseguimos alcançar perdas de peso que antes nunca eram alcançadas, a não ser com a cirurgia bariátrica. E o que é que acontece? Quando você tem perdas de peso muito rápidas, se você não tomar os devidos cuidados com o seu paciente, essa perda de peso pode não significar emagrecer, porque Entendi. não é a mesma coisa. Você pode Sim, perder peso e não emagrecer, se aquilo que você perder for músculo. A gente precisa sempre estar com a nossa memória viva de que obesidade não é excesso de peso, é excesso de gordura corporal. entendi. Normalmente, isso aumenta o seu peso, mas você pode ter um paciente que são os que a gente chama de falsos magros, que é o paciente que aparentemente, visualmente, ele é magro, mas quando você vai olhar, ele tem um percentual de gordura que coloca a vida dele em risco. E como que a bioimpedância pode ajudar isso? Não, ela é fundamental. Ela é fundamental porque a balança, ela só mede o peso. E a bioimpedância não. A bioimpedância ela vai te dar o teu percentual de gordura, o teu percentual de massa muscular, o teu nível de hidratação e ela consegue inclusive estimar o teu gasto metabólico. Então, o grande desafio é o paciente não perder músculo enquanto ele perde peso, ele perder gordura, ele efetivamente emagrecer, ele ficar mais magro e assim, mais magro do que a minha preocupação é o seguinte, ele tem que ficar mais magro, não necessariamente mais leve. Sim, Então a primeira coisa que eu desconstruo com o paciente é o seguinte, eu não estou olhando para o teu peso. O teu peso é secundário. Eu estou olhando para quanto de gordura nós vamos tirar com o tratamento. ou seja, o IMC cai por terra. O IMC cai por terra porque o IMC ele mede peso versus altura. Se você pegar, eu vou dar um exemplo, se você pegar o Ramon Dino, que é o campeão Mister Olímpia, que é uma pessoa que praticamente não tem gordura corporal, pelo IMC ele tem obesidade. Olha só. Então o IMC não é um método ideal para Por isso que a você medicina avaliar. hoje, a CFM já atualizou isso, né? É, na verdade, assim, a gente tem 2 lados Tem que ter uma disso. referência. O IMC é uma referência populacional, do ponto de vista estatístico, ele serve para você ter uma ideia geral de como é que está a situação do peso no Brasil. Mas individualmente, no consultório, a bioimpedância é muito mais importante, porque você consegue fazer com que você tenha um emagrecimento com manutenção de massa muscular, o que é a garantia de que você vai ter esse emagrecimento sustentável. O músculo é a reserva metabólica que vai impedir o efeito sanfona. Entendi. Doutor, eu gostei muito da sua frase onde você fala: "Não trabalho com o normal, levo o paciente para o ótimo". Exatamente. Explica melhor essa frase. É o seguinte, a normal é uma informação estatística, entendeu? Você pega um exame de sangue, por exemplo, vou te dar um exemplo de vitamina D. Você pega um exame de vitamina D e ele é normal de 20, dependendo do laboratório, de 20 a 75. Sim, Essa faixa de normalidade é muito grande. O que é que eu quero do paciente? Eu quero que o meu paciente esteja normal, ele pode estar normal com 21. 21 a gente sabe, quando a gente fala em medicina de precisão, que é muito baixo para o paciente, que a vitamina D ela é um modulador hormonal que atua em diversas frentes do nosso organismo. O que é que a gente deseja? Eu desejo que essa vitamina D ela esteja acima de 50, na faixa superior da normalidade. Então, eu procuro desconstruir com o meu paciente a ideia de que, doutor, eu quero estar normal. Não, eu não quero que você esteja normal. Para você ficar normal, tem muito médico tradicional aí que vai te ajudar. Quando você me procura porque você quer estar além do normal. Você quer alta performance. Você quer otimização metabólica. Você quer otimização hormonal. Eu quero colocar o paciente no máximo de performance que é possível alcançar com saúde. e no caso, doutor, existe a possibilidade da pessoa emagrecer sem perder massa magra? Existe, existe a possibilidade de você emagrecer sem perder massa magra e existe a possibilidade de você emagrecer ganhando massa magra, Olha só. tá? Basta que a gente não limite o tratamento da obesidade às chamadas canetas emagrecedoras. O tratamento da obesidade, como a gente falou aqui antes, ele é multifatorial. Então, eu tenho que garantir um aporte proteico adequado, eu tenho que garantir musculação,
na prescrição, eu tenho que garantir sono adequado e tenho que garantir uma mudança de ambiente. Então, o paciente que quer tratar a obesidade, que busca emagrecimento, ele precisa entender o seguinte, que ele precisa modular o apetite e para isso a gente usa o medicamento. Mas ele precisa também, uma vez que ele vai comer menos, ele precisa escolher melhor o que ele come. Então ele precisa garantir um aporte proteico adequado e comer direito, porque ele vai comer menos. Terceiro, musculação não é negociável. Musculação, na minha prática médica, ela é prescrição. O meu paciente sai com a musculação prescrita. E eu não negocio isso com ele. Ele precisa da musculação para, junto com o aporte proteico, garantir a manutenção da massa muscular. E quarto, ele precisa avaliar o ambiente dele, porque se ele estiver num ambiente que a gente chama de obesogênico, quer dizer, um ambiente onde todas as pessoas, círculos de amizade, círculos sociais dele levam ele para o caminho de onde ele está querendo sair, muitas vezes eu olho para o paciente e converso com ele Sai que fora desse ele ambiente. precisa, o teu ambiente tem Por que te isso, pôr para por isso que cima, é não te pôr para importante, baixo. e por isso que é importante a esposa, o marido, quando são casados, estar junto Com nesse certeza. processo, né? Porque E senão ela ou ele pode ser quem eles precisam ser desvia ele do caminho. eles precisam ser parceiros. E por isso também que você tem que ter um envolvimento com o teu paciente que é diferente daquilo que a medicina tradicional tem. Então, as minhas consultas, por exemplo, elas não demoram menos de 1 hora. Muitas vezes, não são raras as vezes que elas passam de 2 horas. O meu paciente, ele tem o meu WhatsApp. Legal. E eu acompanho as redes sociais do meu paciente. Então, eu sou um médico que Monitorando ele ali, né? eu tô envolvido. Eu costumo falar E que é o quando você vê seguinte: alguma prática errada ali, você eu dou puxa uma a chamada orelha. nele e falo: "Ó, Que isso? cadê o nosso plano? Cadê o nosso projeto?" Isso é importante, é o Então, acompanhamento de perto aí, né? Personalizado, né? exatamente, isso não dá para ser, você não pode terceirizar isso e nem dá para dizer assim: ó, agora eu fiz minha parte, você faz a tua. Não, nós E fazemos onde que juntos. entra a hormonologia? A hormonologia entra no seguinte, o tecido gorduroso, ele é um tecido inflamatório, tá? A gordura não é só depósito. A gordura, ela produz citocinas, ela produz mediadores inflamatórios que alteram a expressão dos hormônios no corpo. Então, o paciente obeso, ele tem uma alteração da expressão hormonal. E no caso específico dos hormônios, pensando nos hormônios esteroides, principalmente a testosterona, a obesidade, ela diminui a produção de testosterona e ela aumenta a conversão da testosterona em estrógeno. E, por outro lado, essa testosterona baixa favorece o acúmulo de gordura. Então você tem a tempestade perfeita. Se você trata a obesidade sem olhar para a modulação hormonal, você só está tratando metade do problema. Então você precisa, em todo paciente com obesidade, você precisa avaliar como é que está o estado hormonal, o perfil hormonal desse paciente. E a partir da avaliação desse perfil, você vai definir se esse paciente vai precisar fazer uma modulação hormonal junto com o tratamento de obesidade ou não. Não é uma receita de bolo. Mas ignorar o papel Não é dos um hormônios, protocolo. não. Tem que ser É personalizado, totalmente individualizado. levando a fisiologia em conta. Exatamente. Fisiologia, a idade, o grau de obesidade, o grau de disfunção hormonal, se ela ocorrer. O que você não pode, e eu seria até um pouco polêmico nesse caso, e me arrisco a dizer que chega a ser negligência médica, é você iniciar um tratamento de obesidade para obesidade num paciente sem fazer uma avaliação completa do perfil hormonal. Excelente. Se você vai ou não repor hormônio, é a clínica que vai dizer. Mas Sim. você ignorar o papel dos hormônios na doença obesidade é negligência médica. Olha só, é muito sério, né? É No muito caso, sério. doutora, hoje você então tem o testosterona, que é por meio de pellets, tem vários meios, né, de Sim. serem aplicados. Você indica qual? Eu indico os pellets. Os pellets é mais absorvível, é o melhor Isso. caminho. Eu, inclusive, falei há pouco tempo nas minhas redes sociais sobre isso. E, coincidentemente, eu devo postar um conteúdo entre hoje e amanhã sobre esse assunto. E eu vou resumir para você. Existem 5 razões pelas quais eu indico o pellet, tá? Para repor a testosterona. A primeira é a estabilidade da dose. O nosso corpo não foi feito para ter montanha-russa de hormônio. E a aplicação injetável, apesar de ser uma alternativa viável, ela trabalha com picos e vales de hormônio.
Tá? E esses picos e vales, eles geram uma instabilidade que ela não é saudável para o corpo, não é o ideal. Tá? O segundo motivo são os efeitos colaterais estéticos. Então, a gente tem alguns efeitos colaterais estéticos da reposição de testosterona, principalmente no homem, como acne, como oleosidade da pele, como queda de cabelo, que elas são pioradas por esses picos. E o implante reduz isso. A terceira é o engrossamento do sangue, que também está relacionado com os picos, e ele aumenta o risco de trombose, e o implante também reduz. A quarta é o colesterol desregulado. É sabidamente conhecido de que o implante, por ser estável, ele mexe menos no colesterol, e aí você não precisa dar um remédio adicional para esse paciente, que é tratar o colesterol também, além de tratar todas as outras situações que envolvem a reposição hormonal e a obesidade. E o quinto, que é o mais importante, é a segurança cardíaca. O estímulo de picos de testosterona a cada injeção que você faz, a cada 7 ou 14 dias, dependendo da medicação, ele favorece a hipertrofia cardíaca. O coração também é um músculo, a testosterona é um anabolizante, e ele vai hipertrofiar também o coração. E esses picos no longo prazo, eles têm uma chance maior de fazer hipertrofia de músculo cardíaco e até mesmo insuficiência cardíaca. E o implante é muito mais seguro em relação a isso. Então, quando eu Interessante. penso na reposição hormonal a longo prazo, que é a grande maioria dos meus pacientes, que é um público acima de 40 anos, o implante ele é a melhor forma. Ele não é a única, mas como eu te disse antes, meu compromisso com o paciente é entregar o melhor. Com E o implante é o certeza. melhor porque ele garante estabilidade por 4 a 6 meses, dependendo do E paciente. o peso é esse, né? Você fez para você teve o resultado, Exatamente. Hoje então eu você uso veste a implante. camisa, o que você faz Exatamente. para os outros é o que você fez para você. Então, olha, isso tem Essa é um a peso lógica. imenso. Doutor, olha, muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria só de saber, para marcar consulta, qual que é os meios de canais que a gente tem para poder Bom, entrar em contato com o doutor? eu tenho, pelo meu perfil, tem o link lá na minha bio. Qual que é o Você seu Instagram? entra, DR Celso Boaventura. Você entrando nele, logo na bio vai ter o link lá para você marcar. Legal. Você pode fazer direto pelo link, ou se alguém da tua audiência quiser também, pode me mandar um direct direto para mim. Eu respondo todos os meus directs, não é IA, e eu faço contato direto com o paciente e a gente conversa e vê a melhor forma de fazer o agendamento. Eu atendo hoje em São José do Rio Preto, mas atendo também online. Eu tenho pacientes hoje nos 5 continentes e aí, salvo engano, 5 estados do Brasil já. Excelente, muito obrigado, doutor Celso. Foi um prazer escutá-lo. Realmente foi muito enriquecedor para o nosso canal, todas essas informações. E aí agradeço a sua presença no nosso podcast. Eu que agradeço o convite, foi um prazer participar e espero que a audiência aí do Conficast tenha sido, eu tenha podido contribuir Com certeza com eles. contribuiu. E eu fico à E já disposição. fica o convite para os próximos eventos também, tá participando com a Com gente. certeza, eu fico à disposição, Jaime. Foi um prazer conversar contigo. Obrigado, doutor. E assim finalizamos mais uma entrevista aqui no Congresso de Imunologia 2026.